vence quando você vence? Você venceu na vida, em alguns aspectos, talvez na grande maioria. Quem venceu junto quando você venceu? É só sobre isso. Quando eu venço, um monte de gente precisa vencer junto comigo. Eu preciso carregar. Agora, graças a Deus, tive a oportunidade de trocar minha casa, comprar uma casa que eu gostaria de ter. Quando eu entrei para dentro da minha casa, eu imaginei o que a minha funcionária sentiria. Ela nem casa própria tem. Você já imaginou? Ela trabalhando numa casa daquela grande, cheia de coisa lá, e ela pensar que ela nunca teve uma casa no nome dela com 60 anos de idade? Quem vence se você vence? E aí eu falei para ela, vamos lá, vamos comprar a sua casa? Agora a gente pode, agora nós vamos comprar a sua casa. E o quanto ela ficou emocionada de trazer o papelzinho e dizer, patroa, com 60 anos eu vou ter uma casa no meu nome. Isso não é boniteza, isso não é caridade, estou aqui falando para impressionar ninguém, não. É quem vence quando você vence. Se você vence sozinho, você não venceu. Você só é famoso, você não fez sucesso. Fazer sucesso é quando todas as outras áreas da minha vida são contempladas. Quando eu sou uma pessoa melhor, quando eu faço as pessoas melhores ao meu redor, aí eu fiz sucesso. Senão eu só fiz fama. Fama não vale nada. Então vai virar agora uma consulta pessoal. E quando você... Eu concordo muito com o que você fala, assim, que quando você vence, muitas pessoas vencem com você. Mas e quando você tem essa responsabilidade nas costas de que você não pode falhar porque muita gente depende de você? Isso é uma... Quando você chega numa idade, você vira o pai dos seus pais. Você vira... você tem funcionários, você tem um pessoal todo que, se você tá mal, se você adoece, se você não tá bem de cabeça, todo mundo é influenciado por isso. E essa carga, como você resolve? Porque muitas vezes é uma coisa imensa para carregar, né? Você precisa trabalhar isso dentro de você e entender qual que é o seu lugar no mundo e a que você foi chamado, né? Alguns foram chamados para ser ovelha, né? Tá ali no meio do redil, e alguns foram chamados para ser pastores. E eu acredito muito que isso a gente não escolhe. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso a gente não escolhe. Eu também passo por isso. Hoje a nossa empresa tem um monte lá de funcionário e é exatamente isso. Eu falo, se a minha cabeça não estiver boa, mas isso não tem muita escolha, não. Algumas pessoas nascem com esse chamado, com essa perspectiva, e é abraçar essa responsabilidade. Super concordo com você. Não é leve, não é fácil. Tem hora que dá vontade de desistir. Essa semana eu estava lendo a biografia de Santos Dumont, você deve conhecer, né? Sim. Quando ele viu que o avião dele estava sendo usado pela guerra, ele entristeceu tanto que morreu logo depois. Não sabia desse detalhe, né? Santos Dumont, ele sonhava com as alturas, mas ele pensava assim, isso aqui vai ser maravilhoso. Nós vamos diminuir distâncias. De repente, ele vê o avião dele, a invenção soltando deles. bomba. E aí, na biografia fala, e ele se arrependeu amargamente, adoeceu e nunca mais foi o mesmo. Em alguns momentos... Às vezes, a gente pensa em desistir. Eu acho que você já deve ter pensado. Sim. Eu acho que quantas vezes você deve ter tomado tanta pancada nisso daqui. Ir pro meio do mato e falar, já tenho o que eu preciso, eu não preciso mais passar por isso. É sobre isso. É sobre isso. Eu passo por isso todos os dias. Às vezes eu falo, gente, pra que isso? Pra que eu tô mexendo com isso? Se eu ficar quietinha lá dentro da minha casa, já dá like já. Mas existe um chamado. Aí, você encontra uma pessoa na rua... Por exemplo, como eu encontrei outro dia, que disse assim, eu faço quimioterapia assistindo o episódio que você fez com o Vilela. Toda semana, e eu só suporto a quimio porque eu fico assistindo aquele episódio. Doutora, dá tanto enjoo, mas eu fico ouvindo você, e aí eu ouço os outros episódios do Inteligência Limitada, é o que tá me fazendo dar conta de fazer a quimioterapia. Aí você respira e fala, cara, é por esses que eu vou continuar. Não são pelos que metem o pau, não é pelo hater, não é pelo cara chato pra caramba, que fala merda sobre a gente, que a gente não precisa ouvir. Outro dia eu falei, eu ouço coisas que minha mãe e meu pai nunca falaram pra mim. Pois é. E que eu não preciso ouvir, que eu tenho certeza que você também não precisa. Mas aí, de repente, vem alguém e diz uma coisa dessa. Vem alguém e diz, eu tava pensando em suicidar. E eu ouvi aquilo que você disse, fez toda a diferença. Entretenimento de qualidade. Aí você fala, cara, eu vou seguir mais um tiquinho. Eu vou mais um pouquinho. E aí, a gente segue. E quando esse cansaço, ele vai pro físico, né? Porque às vezes você não faz um esporte que você demanda muito do teu corpo e você só mental ou só coisa de responsabilidade, e isso vai pro corpo, né? Você acorda cansado, você vive cansado. Como resolver isso? Existem 3 tipos de cansaço. Tem o cansaço físico, tem o cansaço emocional e tem o cansaço existencial.
Tá. Para cada um deles, uma solução. Para o cansaço físico, descanso. Repouso. E o descanso ele é um pouco mais profundo do que a gente pensa. Uma coisa é dormir, outra coisa é adormecer neuropsiquicamente. Para o cansaço físico, descanso. Para o cansaço emocional, acessar as suas emoções, entender o que está acontecendo, por que a vida perdeu o sentido, por que eu estou tendo que regular as minhas emoções o tempo inteiro, por que eu estou ansioso. Então, para o cansaço emocional, acessar essas emoções. Para o cansaço existencial, mudar de rumo. A minha vida não tem sentido, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não sei se isso muda alguma coisa, eu já estou cansado, isso não tem graça, eu acordo e não sei para que eu vou mexer com o treino. Aí tem que mudar. Aí você tem que mudar de rumo. Aí não adianta férias, não adianta Maldivas. Precisa estar empurrando com a barriga. Aí você precisa mudar de rumo. É o famoso vazio, né? Você está com algum vazio. É o famoso vazio. Eu senti isso muito quando eu trabalhava em empresa. Tava tudo bem, eu ganhava bem, eu era diretora de empresa. Poderia ter ficado lá. Mas eu cheguei na Faltava alguma coisa? Segunda-feira eu acordava e eu falava, não acredito que eu tenho que ir para esse lugar. Não acredito que eu tenho que suportar essas pessoas. Aí é mudança de vida mesmo. Aí é mudança de rumo. Aí é sinal que você tá na trilha errada. Você precisa, como diz lá em Minas, mudar o trieiro. Você tá no trieiro errado. Aí tem que ir por outro. Porque aí já não tem mais. E muita gente tá passando agora o que você tá falando. Como fazer essa mudança? Porque também não é fácil, né? A pessoa tem as crenças dela, tem todo um investimento, né, profissional, estudou para aquilo e de repente viu que não era. E estamos falando só de trabalho, também a gente pode falar de relações, de amizade e tudo mais. Como que faz para tomar um rumo? Porque eu sempre tive facilidade para mudar a minha carreira e mudar, mas eu entendo as pessoas que têm dificuldade, que estão apegadas a essas coisas. Como que faz? A pessoa que agora está passando por isso. Primeiro é respirar e entender, esse é o meu momento, assim, eu estou absolutamente desestimulado em entender se o cansaço é físico, emocional ou existencial. Ela viu que é existencial, e aí? Ela já chegou nessa conclusão. Aí ela precisa entender qual que é a área da minha vida que esse cansaço existencial está pegando muito. A minha área é profissional. Senta e escreve aí um prós e contras. Tá. O que tem de bom e o que tem de ruim. E compara essas duas listas. Comparei, realmente está tudo muito ruim. Então agora eu preciso pensar num plano B. Dentro de um tempo. Porque nós somos adultos, né? A gente não faz assim. Eu também já mudei de carreira algumas vezes. Mas aí dentro de uma linha do tempo. Não dá para você acordar segunda e falar... Sim. Então, projete isso. O que eu gostaria de fazer? Meu esposo, uma história bem interessante. Meu esposo era administrador de empresa. E aí um dia a gente estava fazendo uma caminhada num parque. Ele falou, porque eu vou fazer uma pós-graduação e não sei o quê. Porque eu preciso... Falei, pós em quê e tal? Falei, você acha que você com 40 anos, um menino que acabou de formar em ADM com 24... Quem vai ter mais chance no mercado de trabalho aí, não sei o quê? Você acha que essa pós vai fazer diferença? Você vai gastar tanto e essa pós vai fazer diferença? Talvez agregue um pouco. Falei, fecha os olhos. Paramos até a caminhada. Falei, fecha os olhos. Ele trabalhava numa empresa de pisos. Sim. Falei, fecha os olhos e faz de conta que tem uma fada madrinha aí na sua frente. Fechei. Que concede um desejo. O que você gostaria de fazer, assim? Acessa sua alma, assim, seu coração. O que você amaria fazer, que você faria pela vida toda? Ele falou, nossa, quando eu tô lá fazendo um negócio dos pios, lá pensando, aquilo ali eu viajo, eu esqueço até o que eu tô fazendo. Nossa. Eu adoraria ser arquiteto, assim, eu acho que seria lindo ser arquiteto. Falei, acabou a caminhada. Vamos lá na faculdade agora, vamos fazer a inscrição pro vestibular, você vai prestar vestibular para arquitetura. Você tá doida? Eu tenho 40 anos, vou começar a arquitetura com 40 anos, são 5 anos de curso. Falei, 5 anos até você começar. O dia que você começar é 4 anos, 360 dias, depois é 3 anos... 5 anos depois ele estava formado em arquitetura, 1 ano e meio depois ele era um dos arquitetos mais premiados da nossa cidade. Então. Foi planejado? Foi. Foi sofrido esses 5 anos? Muito sofrido. Com 40 anos ele teve que sentar no banco com uma molecada. A nossa condição financeira fez isso, porque ele teve que trabalhar menos. Claro. Eu precisei segurar a barra nesses 5 anos, mas estava tudo certo, estava tudo justo, porque ele me apoiou durante tantos anos. Eu fazia doutorado, ele levava menino para ir lá mamar no meu peito, no estacionamento da faculdade, para eu voltar para estudar. Então, nada mais justo do que eu fazer isso por ele também. Sofremos, foi dentro de uma linha de tempo? Foi, mas 5 anos depois estava formado, estava feliz, e é sobre isso. Então, assim, nunca é tarde.